Olá, Fera Motivo, o nosso programa agora é sobre o Enem. Vamos discutir hoje aqui com uma equipe de Química, Física e de Biologia da parte de Ciência e Natureza. Começando com Química, professor Gustavo Holanda, como foi a prova de Química e quantas questões caíram da parte de Ciência e Natureza, Gustavo? Boa noite, Eduardo, boa noite, meus amigos da mesa, boa noite, Fera Motivo. Uma prova bastante tranquila, uma prova com 12 questões, cobrindo quase todo o conteúdo, então uma prova que a gente não tem muito o que reclamar agora não. Ô Gustavo, com relação à parte de conteúdo, né? Há uma teoria de que o Enem não precisa ter conteúdo, não precisa estudar, é só questões que você lendo, você responde. O aluno que não conhece a química, não conhece conteúdo, ele faria essa prova tranquilo? Bem, Eduardo, veja, as últimas provas do Enem, na parte de Química, já não tinha muito isso, já era uma prova que fugia àquela teoria do Enem. E essa, então, foi uma prova totalmente voltada para o conteúdo. O aluno que tinha ouvido falar que só lendo a questão, interpretando, dessa vez não dava não. Ele tinha que ter estudado o conteúdo, tinha que ter exercitado mais as questões, caindo questões, por exemplo, de assuntos que a gente tem como específica, questões de reações orgânicas, questões de pilhas, questões de pH, e todas no cálculo, assim como também questões de cálculo estequiométrico, que vieram 3 questões numa prova de 12. Então foi uma prova bastante com cara de vestibular, né? Que já que o Enem propaga, que é uma prova mais, que vai ter a interpretação e tal, não, nessa prova não. É uma prova de conteúdo. O aluno que não foi para o livro, que não prestou atenção e não estudou, provavelmente ele não faria uma boa prova não. Ok, Gustavo. Agora vamos para a parte de Física. O professor Rogério Andrade vai comentar. Rogério, a prova de Física foi muito cálculo, foi uma prova difícil. O que é que você tem a falar da prova de Física do Enem? Boa noite, Eduardo, boa noite, meus companheiros. Boa noite, Fera. Olha, a prova de Física foi bem tranquila. Eu concordo com o Gustavo quando ele diz que ela fugiu ao que o Enem vinha se propondo ao longo das outras questões, dos outros anos, né? Foram 16 questões, a distribuição basicamente é a mesma, você tem mecânica, você tem uma questãozinha de ondas, tem uma parte de elétrica, conservação de energia, que a gente sempre fala. Só que foi uma prova com mais cara de primeira fase do que de Enem propriamente dito. Agora você nota, o que é muito importante salientar, que é uma prova sem rigor científico algum. O aluno, ele tem que estudar, tem que conhecer o fenômeno físico, tem que, não é interpretativa só, tem a parte de interpretação, mas ele tem que conhecer o fenômeno e tem que sair das armadilhas. Lá, como não tem muito rigor científico, você pega 2 questõezinhas aqui que, se você usar os dados, não tem como ter resposta. Ele se atrapalha nisso aí, ele se confunde. Mas como a questão é teórica, aí você sai de tangente. Não teve uma questão que, pelo amor de Deus, já que se você for usar o detalhe científico, o aluno que é técnico, ele perderia a questão. Ou seja, teve pegadinha então no Enem? Porque diz que o Enem não pode ter pegadinha, não pode ter cachumba, mas você acha que teve pegadinha? É uma armadilha para o aluno que é técnico. O aluno que ele não conhece tão bem o fenômeno, ele tem mais chance de acertar a questão. Parece um absurdo isso, mas é verdade aqui. Então não é pegadinha, então mais ou menos, né? Fica mais ou menos. E finalizando, vamos agora discutir a prova de Biologia com o professor Leandro Gomes. E aí, Leandro, a prova de Biologia foi a que teve mais questões, né? 12 com 16, então Biologia ganhou, ficou com 18, é isso mesmo? 17. Isso. Boa noite a todos, boa noite, Fera Motivo. Nós tivemos aí uma abrangência entre 17 a 18 questões, com uma ressalva a fazer em relação à ecologia, que já era bem clichê em relação a esses assuntos. Já esperávamos um maior número de questões de ecologia, tivemos 5 questões. E, em segundo e terceiro lugar, tivemos aí biotecnologia e programa de saúde, com abrangência aproximadamente de 5 questões. Como foi falado aqui, tanto em Química como em Física, Biologia também fugiu um pouquinho à regra. Nós tivemos aí questões mais diretas, com enunciado mais curtos, porém, que exigiam um pouquinho de conhecimento prévio de Biologia para o Fera. Só que nenhuma questão que houvesse assim, diretamente ligada a um conteúdo muito rebuscado. Mas em si ela saiu um pouco das habilidades e competências tão faladas e tão trabalhadas por nós em sala de aula, com conteúdos mais diretos, mais acessíveis e interpretativos também para o aluno. Ok, Leandro, ok, Gustavo, ok, Rogério, valeu, Fera. Fique ligado que agora vai ser assim, esse bate-bola gostoso aqui com o Colégio Motivo e o Pernambuco.com.